Oi, tudo bem com você? Hoje eu tô passando aqui no canal com esse vídeo para explicar como em uma semana eu eliminei 2 quilos. E o motivo é porque eu estou fazendo implantes, né? Eu estou fazendo implantes dentários e são 2 deste lado e 3 desse. Inclusive, eu tive que aqui desse lado arrancar 2 dentes, que é onde serão feitos os implantes. E não é a primeira vez que eu faço implantes. Eu já fiz implantes há alguns anos atrás, na parte superior dos dentes. Eu tenho um desse lado e 2 desses. E qual o motivo, né, pelo qual eu perdi os meus dentes? Como eu falei em um canal, em um vídeo, onde eu falo como vencer no campo de batalha da mente, eu falei que eu já passei por longos períodos de depressão. E nesses longos períodos de depressão, aconteceu que eu me descuidei, né? Eu não tinha disposição para levantar da cama, não tinha disposição para sair do quarto, não tinha disposição para fazer nada, inclusive não tinha disposição para cuidar de mim. Então, às vezes, muitas das vezes nem tomava banho, não escovava os dentes, não cuidava dos dentes. Então, eu fui perdendo muitos dentes, né? E aí, eu trabalhei numa escola uma vez, há muitos anos atrás, que entrou uma professora, né? Que ela era meio doidinha, né? Ela estava passando por uma fase difícil e ela meio que ironizou uma professora lá que sorria bastante, né? E aí ela falou que ela também sabia sorrir, e que ela tinha todos os dentes, e mostrou, né, os dentes dela na boca. E aquilo me incomodou, porque eu tinha algumas falhas já nos dentes, e umas eram perceptíveis no momento de sorrir. Então, aí me fez ir atrás, né, de fazer implante. Naquela época era meio que novidade, né, tava aqui começando. E eu lembro que eu fiz até um empréstimo, né, porque era caro, não dava para eu arcar com aquele valor de uma vez só. Então, eu fiz um empréstimo para poder pagar os implantes que eu fiz na parte superior dos dentes. E os dentes de baixo, como ficavam um pouco escondidos, né? Porque aparece mais esses daqui, né? Da frente, e essa fileira de dentes. Esse vão que tem aqui deste lado e esse vão que tinha aqui deste lado, não aparecia tanto no momento de sorrir. Então, meio que acomodei. Só que aí de uns tempos para cá me deu a vontade novamente, né, de mexer com implantes também na parte de baixo, né, na parte inferior dos dentes. E eu fui através de uma clínica que eu vi a propaganda no Facebook, Lelis e Duque, e eu fui lá conhecer pessoalmente. Gostei, né, do atendimento, gostei do doutor, da sua esposa, de todo o pessoal da equipe que me atendeu. E aí eu resolvi fazer com eles. E o que eu gostei também é que eles deram a facilidade de pagar parcelado. Então, eu vou pagar esses implantes no prazo de 2 anos. Me deram carnê, né, com valores das prestações, paguei uma entrada e agora vou pagar mensalmente, mês a mês, os implantes. Então, nesse vídeo, aí eu quero falar, né, primeiro, falar mais uma vez para as pessoas que têm depressão, que passam por problemas depressivos. Eu falei naquele vídeo, né, como vencer no campo de batalha da mente, e falo agora,
não se descuide. Você tá mal, você tá no quarto desesperançoso, desanimado, sem energia, não se descuide. Faça o básico do básico, mas faça. Procure tomar água, procure comer o mais saudável possível. Tome banho todos os dias, escove seus dentes, não negligencie a escovação dos seus dentes, porque os dentes são algo importante na nossa boca, tanto para a nossa saúde como para a nossa autoestima. Então, não negligencie a escovação dos seus dentes, cuide dos seus dentes. Eu estou fazendo agora esse processo de implantes e eu tô vendo quanto é dolorido, né? Quanto é dificultoso, é dispendioso, né? E eu fico pensando, se naquela época que eu estive adoentada, que eu estava com a mente confusa, a mente cansada, desanimada da vida, se eu tivesse tido esse cuidado, né, ou talvez uma pessoa para falar, Dilene, vá lá, escove seus dentes, não vá dormir sem escovar seus dentes. Eu tinha cuidado dos meus dentes e teria os meus dentes hoje, né? Tanto é que aqui, devido à falha dos meus dentes estarem já há bastante tempo sem dentes aqui nesse vão e nesse vão, né? Faltando dois aqui e agora estava faltando um aqui e mais dois que eu tive que arrancar porque a raiz estava comprometida, né? O doutor, ao fazer exames, viu que tinha bactérias na raiz do dente e que me daria problema, era só questão de tempo, então eu precisei arrancar. Então, no lugar desses que eu arranquei, que já eram dentes feitos canais, coroa, já eram dentes fraquinhos, inclusive um já doía praticamente constantemente, então eu tive que arrancar os dois e agora vou fazer os implantes neste local, mais um aqui e dois desse lado. Então, o que eu falo para você, né, que tá aí desanimado, tá totalmente desmotivado da vida, não se descuide, não se descuide. Faça o básico do básico, toma água, tome banho, escove seus dentes, procure comer o mais saudável possível. Não se descuide, não se largue, não desista de você mesmo. E o motivo pelo qual, né, eu emagreci foi como eu falei, porque eu tô fazendo os implantes, então eu tive que mudar a minha alimentação. Então eu tô comendo mais pastoso, tomando mais sucos, e justamente por passar por um processo dolorido, né, um processo doloroso, então evita-se aquela mastigação de toda hora, que toda pessoa que tem dificuldade com peso sabe como é. A gente tem por hábito de sempre estar mastigando alguma coisa. A gente às vezes não consegue ficar nem 3 horas entre uma refeição e outra. São hábitos ruins que eu quero mudar, quero. São hábitos ruins que eu quero transformar, quero. E coloquei uma meta, né, neste ano de eliminar 8 quilos, né? Então, se eu continuar agora a alimentação de uma forma mais adequada, associada à academia, né, assim que eu puder retornar, porque eu estou me recuperando, então eu não posso fazer esforço físico ainda, então eu tenho que associar a alimentação à atividade física e eliminar os 8 quilos. E para isso eu preciso eliminar os maus hábitos da alimentação, ou seja, diminuir açúcar, diminuir industrializado, parar com esse negócio de ficar mastigando praticamente toda hora, beliscando alguma coisa. Então, tem que evitar beliscar entre as refeições. Então, isso é importante. Eu gostei de ter eliminado esses 2 quilos, gostei.
Pena que foi num processo meio que doloroso, né? Não foi algo que eu falei, não, eu me reeduquei, eu fiquei mais uma pessoa mais comedida, né? Uma pessoa, por assim dizer, de mente magra, né? Uma pessoa que come com parcimônia, come de forma mais consciente, de forma mais equilibrada e eliminei os 2 quilos. Não foi. Foi por conta do processo de implantes que eu tô fazendo, né? Que ainda tô no processo. Hoje eu fui à clínica, né, pro doutor ver como é que tá. Ele falou que o processo tá caminhando como se deve andar, né? Tá bem. Hoje já no almoço eu já consegui mastigar um pouquinho, cozinhei legumes, né? Cozinhei batata, chuchu, cenoura, um pouco de abóbora cabotiã, fiz um pouquinho de carne moída, misturei tudo com uma colher de feijão, amassei bastante e comi. Então eu percebi que hoje, depois que eu fui à clínica, já o processo do meu almoço foi mais tranquilo, foi menos dolorido. Então é por isso, né, que eu eliminei esses 2 quilos, porque eu tô fazendo processo de implantes e eu tive vontade de fazer esse vídeo para estar falando para vocês essa experiência e falar para aquelas pessoas que estão desanimadas, para aquelas pessoas que estão cabisbaixos, estão depressivas, não descuidem da sua saúde, não descuide, beba água, tome banho. Se você tiver que fazer, escolher uma coisa para se cuidar hoje, você fala, nossa, eu tenho que fazer algo por mim hoje para me cuidar. Escove os seus dentes. Não vá dormir sem escovar os dentes, tá bom? Cuide dos seus dentes. Seus dentes são importantes, são preciosos para sua saúde, para sua autoestima, tá bom? Vou ficando por aqui. Obrigada, você que me acompanhou até o final desse vídeo. E para eu saber se você ficou até o final do vídeo, coloca aqui nos comentários a palavra implantes, para eu saber que você ficou até o final do vídeo, ok? Então, até mais. Muito obrigada por ter me acompanhado mais um vídeo. Aquele que não se inscreveu, se inscreva, comenta, compartilhe, tá bom? Vamos ajudar a crescer o canal. Aqueles que estão assistindo e ainda não são inscritos, por favor, né? Se inscreva no canal, ajuda a crescer aqui os números de inscritos, tá bom? E obrigada, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, que o Senhor Deus os continue abençoando muitíssimo. Tchau, tchau, até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.